Por que o Neymar é tão odiado? Parte do público, parte da imprensa, as pessoas adoram odiar o Neymar. Será que é sem motivo? Bom, hoje nós vamos ver. Eu fiz esse vídeo aqui não querendo entrar muito a fundo em polêmicas, nem coisas que o Neymar fez ao longo da sua carreira, mas eu reuni 4 pontos para explicar por que as pessoas têm uma certa antipatia com o Neymar Júnior. Bom, para começar pela a última agora, a convocação da Copa do Mundo, bom, todo mundo que reclama tem um certo direito de reclamar. O Neymar não atua há 3 anos pela seleção brasileira, ele vem jogando pelo Santos com consistência, mas ele tem no máximo regularidade. A gente não pode dizer que ele é o cara fora de série que ele foi há muitos anos atrás. Então, isso já serve de argumento para quem não quer ele disputando uma Copa do Mundo. Mas agora, o que gera muita antipatia nele, o primeiro ponto que eu destaquei aqui é a questão política. A política, assim, foi o que fez com que muitos jornalistas abandonassem o Neymar, deixassem ele de lado, porque ele quis apoiar um determinado candidato. Se ele estava certo ou errado, eu não vou dizer, não vou entrar em mérito, mas eu acho que o Neymar, eu compartilho da opinião do Mauro César. Ele não é uma pessoa engajada politicamente, ele foi uma pessoa que demonstrou ali em quem ele iria votar, ele é muito mais um eleitor do que um militante. Também é aquilo. Eu acho que ele é jogador de futebol, pouco importa se ele vota em X ou Y, eu quero saber o que ele vai render dentro de campo, né? Mas, enfim, é aquela questão. Todo mundo tem uma opinião, mas não necessariamente todas as opiniões precisam ser ditas, porque senão pode acabar gerando uma situações complicadas. E é importante a gente pensar isso porque isso aí vai permear um pouco o vídeo, né? E outro ponto que eu coloquei aqui, que é a questão da marra e o deboche que ele botou como ousadia e alegria, mas no início da carreira ele tinha muitos problemas de comportamento. Desobediência do Dorival Júnior, tanto que teve até aquele que virou meme do René Simões falando nós estamos criando um monstro, desrespeito ao adversário, e isso daí, para quem é um pouco mais antigo, acabou gerando muita antipatia por parte da torcida, porque achava que ele era um garoto debochado, um garoto mimado, enfim, tinha esse lado do Neymar que ele até fazia questão também de deixar mais forte, porque eram outros tempos. O Neymar ele vem lá do início dos anos 2000, onde craques como Romário, Edmundo, o próprio Adriano eram meio bad boy, eram marrentos. Só que o que acontece? Todos eles passaram a ter essa marca da marra muito ao longo da carreira, quando eles já estavam mais consolidados. O Neymar ele fez isso muito no início da carreira. Tanto que hoje em dia eu não acho nem que isso seja uma coisa tão forte nele. Ainda é, mas é bem menos lá do que no início da carreira. E também mostra que as pessoas têm o direito de amadurecer, certo? Mas eu até destaco aqui um ponto que você pode reparar que o Romário é um craque, arrebenta, mas ele talvez seja menos querido que o Ronaldo, que já é um cara mais humilde, mais cabeça no lugar. Mas, enfim, são características totalmente diferentes do Ronaldo pro Romário. Então, tem um pouco disso. Tem um pouco disso. As pessoas, o cara pode ser marrento, mas ele vai ter haters. E ele tem que saber lidar com esses haters. O Romário não tava aí pra porcaria nenhuma e ele, se as pessoas não gostassem dele, o problema era delas. O Neymar parece que não sabe lidar muito bem com isso, mas enfim. Aí entra no outro ponto que é a superexposição. Como eu disse, o Neymar surge ali por volta de 2009, 2010, início das redes sociais, início do Facebook, início dos paparazzis no auge. Só que começo do fim dos paparazzi, né? Porque as próprias celebridades começaram a postar fotos delas mesmas nas baladas, em todos os lugares. E o Neymar, ele foi um alvo dessa superexposição, talvez até cedo demais, porque ele tinha 17 anos de idade quando ele despontou pelo Santos. E isso aí foi pro bem e foi pro mal, porque deu a ele uma fama de bad boy, mas deu uma fama assim de um cara que não treinava, que não tinha compromisso, coisa que poderia ser verdade, mas não era necessariamente totalmente verdade. Afinal, ele não seria um jogador de futebol em alto nível como ele foi, e até mesmo como ele é, se ele não gostasse de treinar, se ele não tivesse o mínimo de comprometimento. Mas às vezes, numa derrota, o que ficava mais em evidência era ele indo pro Cruzeiro, ou então o Cruzeiro que ele teve do Neymar, ou até outras situações, outras festas. Uma coisa que ele sempre ficou muito lembrado foram as fugidinhas que ele dava pro carnaval, isso daí foram várias vezes. Então, a superexposição que ele se colocou muitas vezes acabou fazendo mal para ele. E um mal, como eu disse lá no começo, um mal meio que desnecessário, ele não precisava. O Edmundo, o Romário, eles eram flagrados nisso daí, mas, como eu disse, outros tempos, anos 90, e eles já fizeram isso aí muito mais lá pro auge das suas carreiras. No início eles foram as pessoas mais dedicadas, as pessoas assim que estavam focadas ali no seu objetivo. O Romário, por exemplo, a gente vê esses relatos de festa, fugidinha, quando ele já estava já no auge, ali por volta do meados dos anos 90. Então, e até pontuei aqui na minha cola que eu acho que o Neymar ele teve um problema de não ter alguém para falar para ele, Neymar,
vamos por esse caminho. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer daquele jeito. Eu acho que às vezes dá a impressão de que ele é um pouco mal assessorado. Mas assim, não exime ele totalmente da culpa. Mas o comportamento do Neymar, ele já refletiu nas outras gerações. Porque você vê que o Vini Júnior, apesar de não ser também uma pessoa totalmente querida, mas ele se agarrou numa pauta que as pessoas têm uma certa empatia com ele, que é a questão do racismo. O Endrick, ele não se agarrou em pauta, ele não se agarrou em nada, e ele é uma pessoa mais reservada. Então você já vê como uma geração acaba influenciando em outras. E, por último, não menos importante, acho que o Neymar deu muito azar ao longo da carreira. Ele deu muito azar não, mas ele deu azar em certas situações, porque ele teve escolhas erradas, e eu coloco quase todas as transferências que ele fez. Tirando o Santos pro Barcelona, e até mesmo esse retorno pro Santos, a saída dele do Barcelona pro PSG foi uma coisa nem enrolada, ele foi a maior transferência de todos os tempos, foi, mas ele saiu da Espanha para ir para a França quando ele ainda podia ser o melhor jogador do mundo, ele sai do PSG pro Al Hilal com aquele gosto de quero mais, com a torcida do PSG pensando, porra, a gente esperava mais dele. Então eu acho que ele fez escolhas erradas ao longo da carreira, ele não contou com as melhores gerações da seleção brasileira, o que mostra assim que não é uma culpa dele, mas não é totalmente, que talvez se ele tivesse ganho uma Copa do Mundo, talvez ele tinha os títulos de melhor jogador do mundo. Ali, por volta de 2014, 2018, eu acho que dariam para ele esse título de melhor do mundo através da seleção brasileira. Mas ele, infelizmente, não teve as melhores gerações ao seu lado e teve o azar ainda de cedo estar jogando no mesmo período que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que eram dois monstros dele. Ele não ia ter muito espaço para conquistar um título de melhor do mundo nesse momento, nem de ser um grande destaque. E por fim, todas as lesões que ele teve ao longo da carreira. Porque ele teve muitas lesões, ele foi muito perseguido, seja pelo que a gente falou lá da marra, da ousadia, ou do deboche, seja lá como você quiser falar, ele foi muito perseguido dentro de campo pelos adversários e muitas das vezes ele ficou lesionado. Então isso daí acabou atrapalhando muito a carreira do Neymar dele ser maior do que ele conseguiu ser. E somado tudo isso, tem a expectativa das pessoas. As pessoas esperavam que o Neymar fosse ser o próximo Ronaldo, o próximo Ronaldinho, ser o melhor jogador do mundo, dar uma outra Copa do Mundo para o Brasil, coisa que ele ainda pode fazer esse ano, mas como isso tudo não aconteceu até o momento da gravação desse vídeo, ele acabou ficando como um gosto de quero mais, um cara que vingou, mas não tanto como todos esperavam. Ele não foi a esperança que o Brasil tinha. Então, acho que isso tudo corrobora um pouco por que as pessoas não gostam tanto do Neymar. Isso aqui não é um vídeo para limpar a barra dele, nem para falar mal, é só para dar uma explicação, um porquê que determinada coisa acontece. A opção de não querer se aprofundar tanto em alguns assuntos aqui é porque senão esse vídeo ia ter que durar 1 hora. E eu quis fazer um negócio um pouco mais rápido para quem não consegue entender, conseguir entender. Mas isso é tudo por enquanto. Deixe nos comentários suas opiniões. Muito obrigado. Até a próxima.